Eu converso com a doutora Anne Brito, professora e mestre em processo civil. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o convite do Direito na Prática. Eu que agradeço, é uma honra falar sobre um assunto tão importante. Doutora, como que o Código Civil de 2002 tratava o casamento civil antes da alteração da lei agora em março de 2019? Bom, em relação à idade, o casamento era regulamentado da seguinte forma pelo Código. Acima de 18 anos, as pessoas poderiam casar da forma como bem entendesse, assim como praticar qualquer outro ato da vida civil. E as pessoas entre 16 e 18 anos dependiam de autorização dos pais, ou se os pais não autorizassem, dependiam de autorização do juiz, caso assim desejassem casar. E existia uma exceção, que era um casamento em caso de gravidez. A senhora pode exemplificar um pouquinho melhor isso? Isso, na verdade existiam duas exceções, uma era para o caso de gravidez, então a pessoa, independente da idade, mesmo que fosse abaixo dos 16 anos, ela poderia casar no caso de gravidez, e também havia uma exceção no caso de crime. Só que essa exceção, na verdade, apesar dela constar no Código Civil, ela já tinha sido derrogada pelo Código Penal, porque houve uma alteração em 2005 na legislação penal que jogou por terra essa exceção, então já não era aplicada antigamente. Então esse casamento, ele realmente evitava a condenação de um adulto ou era só se fossem duas crianças, dois jovens juntos? Não, até 2005 ele realmente evitava, o que era um absurdo. Mas desde 2005, por conta da legislação penal, considerar o relacionamento abaixo dos 14 anos como estupro de vulnerável, esse casamento já não adiantava mais. A Lei 3.811, que alterou agora o nosso Código Civil, fala em idade núbio. Qual é essa idade núbio? E também o que é núbio? Núbio é a idade para casar, então a gente tem na nossa legislação uma idade específica para o casamento, a capacidade civil específica para a realização do casamento, que é a partir dos 16 anos. E dos 16 aos 18, o jovem pode casar? Pode casar, desde que os pais autorizem e, na falta dos pais, o juiz. Quer dizer que os pais têm que emancipar? Entra a emancipação aí? Não, aí são duas coisas diferentes. A emancipação é uma forma de antecipar a capacidade civil, e quando a pessoa casa ou vive em união estável, ela acaba se emancipando de uma forma natural. Casou, já é considerado emancipado. E essa autorização para o casamento é diferente. Os pais não precisam entrar com um processo de emancipação. Basta autorizar o casamento, que o filho consegue casar entre os 16 e 18 anos. Então, o que efetivamente mudou depois da Lei 3.811? O que efetivamente mudou é que não existe mais essa possibilidade aberta para mesmo pessoas menores de 16 anos casarem por conta de gravidez. Como a gente tinha mencionado, existiam essas duas exceções. A exceção por conta do crime já não era aplicada desde 2005 e existia essa exceção por conta da gravidez. Então, menores de 16 anos poderiam realmente contrair núpcias, mas hoje em dia não pode mais. Menor de 16 anos não pode casar em hipótese alguma. Os entre 16 e 18 anos conseguem com autorização dos pais ou juiz. Mas isso não impede a união estável desses menores, né? Como é que fica, então? Não impede é justamente a realidade, porque casar é caro. Então, as pessoas que usam esse tipo de relacionamento, isso é fático, né? A união estável é um acontecimento e isso acaba acontecendo naturalmente. Então não tem como evitar. A legislação ela é importante porque ela dá um sinal de como que o ordenamento brasileiro quer se portar. Não quer aceitar mais o casamento infantil, mas realmente tem que ter uma mudança de cultura para que sejam evitadas as questões da união estável. Existe uma divergência na doutrina, como a lei é muito nova, existe uma divergência na doutrina se o impedimento para o casamento ele vai ser aplicado para a união estável. Se também ficaria proibida essa questão na união estável. Mas eu não vejo como se fosse muito prático, porque você trazer esse impedimento, considerar essa relação como se fosse nula ou anulável, independente disso, não traz resultado, porque essas pessoas estão vivendo em união estável e a gente acaba só trazendo prejuízo para quem já está numa situação de vítima. Anne, você acredita que a proibição que a Lei 3.811 trouxe de que os menores de 16 anos não podem casar é um resgate à infância?
Sim, com certeza. A justificativa do projeto é justamente essa, que a infância seja resgatada, mas é preciso mais do que isso, porque a legislação é importante no sentido de dizer como que o ordenamento brasileiro quer ser visto, o que ele autoriza ou não, e a gente não quer que o casamento infantil seja uma prática, mas a prática existe e ela é cultural, então a gente precisa de políticas públicas incentivando, mostrando a essas pessoas quais são os prejuízos do casamento infantil, que são diversos, né? A gente tem evasão escolar, a própria saúde dessas meninas é prejudicada. Qual é a maior consequência, ou quais são as consequências que essas meninas vão sofrer casando tão jovens? O que acontece? Muitas dessas meninas, elas buscam no casamento fugir de uma situação de violência, às vezes, que elas passam em casa. E elas se sentem muito violentadas ou muito presas, sem liberdade dentro de casa, né, com os pais, e buscam casar para alcançar essa liberdade, para fugir desse ciclo de violência, mas não é, infelizmente, o que acontece. Às vezes a reprodução desse ciclo de violência e de falta de liberdade é reproduzida pelo marido. Então é mais complicado ainda porque elas estão ali naquela relação apenas com aquela pessoa e às vezes até com a família da pessoa, perpetuando a mesma coisa que elas viviam em casa. Então isso traz reflexo para a autoestima dessas meninas, né, que entram nesse ciclo. Muitas delas param de estudar, param de trabalhar. Então é muito complicado porque gera um reflexo também financeiro que acaba aprisionando cada vez mais. Então elas estão ali naquela situação, né, perderam a infância por conta do casamento e aí, por conta do casamento também param de estudar, não conseguem se colocar no mercado e não conseguem sair daquele ciclo, daquela situação que não é favorável para elas justamente porque elas não têm instrução para se bancar financeiramente. E também tem a questão do menino, né? Porque se for, a gente está falando numa situação que pode ser o rapaz mais velho e a menina mais nova, mas se forem dois jovens de 15 anos de idade que ainda estão cursando o ensino médio, vão morar junto com os pais, ou vão os dois abandonar a escola, então não só a menina vai sofrer consequências, né? É claro que para a mulher que fica grávida, muitas vezes para a vida, as consequências são maiores, mas os meninos também sofrem isso. Sim, e é algo que traz um impacto, né, para a criança. Então a criança está ali perdendo a infância e isso impacta diretamente no adulto que eles vão ser e o adulto que a sociedade está recebendo. Então é um problema realmente social, né? Não fica restrito àquelas pessoas, porque essas pessoas vão ser lançadas para a sociedade. A gente tem pessoas que pularam etapas, então elas não tiveram oportunidade de se formar direitinho, né, de viver cada etapa da vida para que fosse desenvolvida o emocional, o profissional da forma que a gente espera. Existe alguma forma que a sociedade pode ajudar na prevenção dessa gravidez ou desse relacionamento, dessa união estável precoce? Sim, com certeza. E é tão importante quanto a lei é justamente essa mudança de paradigma na sociedade, né? Que a sociedade se envolva e realmente busque quebrar esse ciclo. Então, campanhas em escola para ensinar para as crianças, né, a importância do estudo, a importância do trabalho e a própria importância da educação sexual. Porque quando a gente fala de educação sexual, é tratar a realidade, porque essas pessoas estão com a vida sexual ativa. Então, é ensinar para elas como não engravidar na adolescência, porque traz um impacto para a vida, o corpo delas não está formado para engravidar. Então o reflexo disso na saúde delas posteriormente é muito grande. Então é trabalhar todas essas formas, né? Educação, o trabalho e a sexualidade. Doutora, muito obrigada. Eu tenho certeza que o nosso telespectador ficou bem atento porque as informações são muito importantes. Obrigada por ter vindo ao Direito na Prática. Eu que agradeço o convite. Obrigada.